Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, minha turminha querida, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Tudo certo? Espero que sim, beleza? Gente, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas da semana passada, a nossa videoaula da semana passada, onde nós abordamos alguns aspectos do islamismo, principalmente, né, vocês devem se lembrar, aspectos em comum entre islamismo e cristianismo, que é a religião seguida pela maioria aqui, né? Falamos, por exemplo, a questão do anjo Gabriel, falamos a questão do próprio Jesus Cristo, que tem uma relevância, um significado muito grande dentro do islamismo, e hoje nós vamos abordar 5 pilares, tá? 5 pontos principais nos quais o islamismo se baseia, nos quais 5 pilares nos quais o islamismo se apoia, né? Quais são essas principais ideias? Por exemplo, então, os 5 pilares, não se esqueçam disto, é a fé, a oração, o jejum, a caridade e a peregrinação. Então são 5 pontinhos aí, vamos lá, vamos retomar: fé, oração, jejum, caridade e peregrinação. Mas especificamente em que consiste estes 5 pontos, né? Quais são os princípios destes 5 pontos? A fé, ela consiste no quê? No rezar e acreditar, tá? É chamado de shahada, e ela é uma declaração onde o fiel, ele vê a existência de um único Deus, e este Deus é Alá, e Maomé é seu único profeta. Então é ter fé que Alá é o único e verdadeiro Deus e Maomé o seu último profeta. Então este é o pilar da fé, você ter fé, né, na existência de Alá como o único Deus e como Maomé como sendo o último dos profetas. O segundo pilar é a oração. Turminha, o muçulmano, ele deve, por obrigação à sua fé, fazer oração 5 vezes ao dia. E estas orações, elas devem ser feitas em um local limpo, tudo bem? Então ele deve limpar a região. Ele pode estar no trabalho dele, pedir um tempinho, se afastar, fazer oração, pode. Ele pode estar em sua casa, pode. Mas é obrigatório que esta oração seja feita 5 vezes ao dia. E outra coisa importante, é importante que o fiel esteja ajoelhado e voltado para a cidade de Meca, a cidade sagrada para os muçulmanos. Sheila, mas como o fiel vai saber, né, onde que é Meca? Aí entra a ajuda da geografia, né, os pontos cardeais, ele localiza-se, então ele sabe ali onde está a cidade de Meca. Então essa oração deve ser feita, estas orações, 5 orações, devem ser voltadas para a cidade de Meca, e ela deve ser feita toda em árabe. Sheila, mas e se a pessoa não souber falar em árabe? Mas aquela oração, possivelmente, um fiel muçulmano com certeza saberá fazer a pronúncia. Então, primeiro é a fé, segundo, a oração. O terceiro pilar do islamismo é o jejum, tá? Que é durante o mês do Ramadã. E o que ele deve fazer? Desde o nascer ao pôr do sol, os fiéis, eles devem se abster de qualquer tipo de alimentação, de bebida, relações sexuais ou de qualquer outra, né, algo que faça parte da rotina deles. Lembrando que crianças, pessoas idosas e mulheres grávidas, elas são liberadas, tá, de fazer o jejum, tá? Já conversamos isso em sala de aula, como que, né, algumas situações para seleções de futebol, que a grande maioria dos jogadores são muçulmanos, já causou polêmica, né? Vocês devem se lembrar, mas se não, procurem no YouTube que vocês vão, ou até mesmo no Google, que vocês vão encontrar reportagens falando sobre isso. E quando, né, Sheila, você falou que a criança, ela não é obrigatória
Não é obrigado a criança fazer o jejum. Mas e aí, né? A partir de quando? Pessoal, assim como no judaísmo tem o bar mitzvah, que é um processo, a saída da infância, a entrada na vida adulta, uma celebração, também, né? O jovem, né? A jovem, ela também passa por um processo onde ela deixa de ser criança, tá? É um ritual, e ele passa a vida adulta e ele passa a fazer o jejum. Então, vamos lá aos pilares. O primeiro, a fé. O segundo, a oração. E o terceiro, o jejum. Faltam dois, que nós vamos entrar agora aqui no caso da peregrinação, tá? O que é peregrinação? Ao menos uma vez na vida, todo muçulmano deve ir à cidade de Meca. Obviamente, aquele muçulmano que tenha condições financeiras, tá? E tenha condições físicas para tal, certo? Ele é obrigado, dentro da sua religião, a fazer uma visita pelo menos uma vez na vida, tudo bem? Então, fé, vamos lá, me ajudem aí. Fé, oração, jejum, peregrinação e, por último, não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? A caridade. O que viria a ser a caridade? Ajuda aos mais pobres, ajuda aos necessitados, claro, desde que a pessoa tenha condição de ajudar ao próximo, tudo bem? Então, os 5 pilares são eles: fé, oração, vamos lá? Fé, não se esqueçam, vão anotando aí: oração, jejum, caridade e peregrinação. Tudo bem? Esses são os 5 pontos do islamismo e a gente vai conversar, a gente vai discutir isso um pouquinho melhor, um pouquinho mais a fundo no nosso bate-papo online. Tudo bem, turminha? Então, fica aqui o meu forte abraço, tudo bem? Se cuidem, estudem e, mais importante, fiquem em casa.